Oi, gente, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque tu és fiel. Tu és o único Deus, aquele que criou o céu e a terra e tudo que nela há. O nosso Criador, o nosso Senhor e Salvador. Pai, obrigado por estarmos aqui novamente para te cultuar, para engrandecer o teu nome, Senhor. Pois o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, pelas nossas omissões, Senhor. Senhor, te pedimos perdão pela nossa preguiça, Senhor, de muitas vezes não te buscar por preguiça, Senhor. Pai, te pedimos perdão pelas nossas mentiras. Enfim, Senhor, toda vez, Senhor, que criamos ídolos em nossos corações, toda vez que adoramos ídolos, quando devíamos apenas te adorar, porque Tu és o suficiente em nossas vidas, Pai. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Pai, obrigado por nos trazer aqui, Senhor, para levar o Teu nome através da internet, Senhor. E que Teu nome cresça a cada dia mais, Senhor. Através daqui, da internet, Senhor, que Teu nome seja... que Teu nome seja levado, Senhor, naqueles lugares que ainda não conhecem o Teu Evangelho, Senhor. Que possa chegar lá o Teu Evangelho, Pai amado. E mais do que chegar lá, Senhor, que pessoas, Senhor, possam te servir e te seguir, Pai amado. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa te dar, Senhor, a adoradores em espírito e em verdade, Pai. Pai, nesse devocional que vamos fazer agora, Senhor, peço, Pai, nos dê entendimento, sabedoria e compreensão da Tua palavra, Senhor, e de todo esse devocional que vamos fazer agora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Jeremias, profeta Jeremias, Jeremias capítulo 16. Jeremias 16, versículo 20. Nós vamos ler do versículo 19 ao 21, tá bom? Para entender o contexto dessa parte. Jeremias capítulo 16, versículos 19 a 21. E assim diz a palavra do Senhor. As nações voltam para Deus. Uma introdução diz assim: Jeremias prevê um dia em que as nações deixarão os ídolos para adorar o Senhor.
Referências: capítulo 3 de Jeremias, versículo 17, capítulo 12, versículos 14 a 17, Isaías, capítulo 2, versículos 1 a 5, capítulo 45, versículos 22 e 23 de Isaías, e Zacarias, capítulo 14, versículos 16 a 19. E o versículo 19 inicia assim: Eu disse: Ó Senhor Deus, tu me proteges e me dá forças. Tu me ajudas na hora do sofrimento. Dos fins da terra, as nações irão a ti e dirão: Os nossos antepassados só tinham falsos deuses. Tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Não, porque não seriam deuses de verdade. O Senhor disse: Por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder uma vez para sempre. E eles saberão que o meu nome é Senhor. Amém. Vamos ver algumas referências e comentários do versículo 19 ao 21. Capítulo 16, versículo 18. Paguem em dobro pela sua maldade. Referência: Isaías, capítulo 40, versículo 2. Profanaram a minha terra com ídolos. Referências: Jeremias, capítulo 2, versículo 7. Levítico, capítulo 18, versículos 24 a 28. E Ezequiel, capítulo 36, versículo 18. E por fim, capítulo 16, versículo 19 de Jeremias. As nações irão a ti. Referências: Isaías, capítulo 2, versículos 1 a 5. Jeremias, capítulo 3, versículo 17. E Malaquias, capítulo 4, versículos 1 a 3. E o versículo em destaque é o versículo 20, que diz assim: Será que o ser humano pode fazer seus próprios deuses? Não, porque não seriam deuses de verdade. Vamos ver o que Charles Spurgeon fala sobre esse versículo. O grande e constante pecado da idolatria acompanhou o antigo Israel. E o Israel espiritual é atormentado por uma tendência à mesma loucura. A estrela de Renfã não brilha mais, e as mulheres não choram mais por Tamuz. Mas Mamon ainda impõe seu bezerro de ouro, e os santuários do orgulho não são abandonados. O ego, de várias maneiras, luta para sujeitar os escolhidos ao seu domínio. E a carne prepara seus altares onde encontra espaço. Os filhos prediletos são
frequentemente a causa de muitos pecados entre os cristãos. O Senhor se entristece quando nos vê bajulando-os além dos limites. Eles viverão para ser uma maldição tão grande para nós como Absalão foi para Davi. Ou serão tirados de nós, deixando nossos lares desolados. Se os cristãos quiserem cultivar espinhos para acolchoar seus travesseiros insones, então deixemos que mimem seus queridos. É dito corretamente que eles não são deuses, pois o objeto de nosso insensato amor é uma bênção duvidosa. A consolação que nos dão agora é perigosa, e a ajuda que poderão nos dar na hora das dificuldades, na verdade, é muito pequena. Por que então ficamos tão enfeitiçados por vaidades? Temos pena dos pobres pagãos que adoram um Deus de pedra. E ainda assim, adoramos um Deus de ouro. Onde está a vasta superioridade entre um Deus de carne e um de madeira? O princípio, o pecado, a loucura é a mesma em qualquer dessas situações. Só que no nosso caso, o crime é agravado, porque temos mais luz e pecamos diante dela. Os pagãos se inclinam perante uma falsa deidade, mas nunca conheceram o verdadeiro Deus. Nós cometemos dois males. Na medida em que abandonamos o Deus vivo e nos voltamos para os ídolos, na medida em que abandonamos o Deus vivo e nos voltamos para os ídolos. Que o Senhor purifique a todos nós desta iniquidade gravíssima. O mais querido ídolo que eu conhecer, seja qual for esse ídolo, ajude-me a arrancá-lo do teu trono e a adorar apenas a ti. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 120. Pedido de ajuda. Uma introdução desse salmo diz assim: Salmo de súplica. Introdução, referência à introdução do Salmo 3, versículo 1. De uma pessoa perseguida por inimigos. E o Salmos inicia assim: Canção de peregrinos. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e ele me respondeu. Ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Mentirosos, que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas de um soldado e com brasas. Viver entre vocês me faz sofrer tanto, como se eu morasse em Meseque.
ou entre a gente de Quedar. Há muito tempo que estou morando com aqueles que odeiam a paz. Quando falo de paz, eles falam a favor de guerra. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 120. Salmo 120, título hebraico, referência, introdução do Salmo 3, versículo 5. Salmo 120, versículo 2. Mentirosos, falsos, patrícios israelitas que caluniam e acusam falsamente o salmista. Referências: Salmo 12, versículos 1 a 2, Salmo 31, versículo 18, Salmo 36, versículo 3, Salmo 52, versículo 2, Salmo 55, versículo 21, Salmo 62, versículo 4 e Salmos 109, versículos 2 e 3. Salmo 120, versículo 4. Flechas afiadas, brasas. Maneira de falar a respeito de doenças e sofrimentos. Salmo 120, versículo 5. Meseque, região montanhosa da Ásia Menor, chamada no Novo Testamento de Cilícia. Quedar, região da Síria, coberta por desertos. Nessas regiões distantes morava gente considerada selvagem e violenta. E por fim, Salmo 120, versículo 6. Odeiam a paz. Referências: Salmo 34, versículo 14. Isaías, capítulo 59, versículo 8. E Romanos, capítulo 3, versículo 17. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 120. Que Deus os abençoe.